Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à segunda parte da aula, dessa nossa primeira aula assíncrona, né, gravada, onde trataremos da questão das classificações das vias, né, das rodovias, com relação a 4 critérios, tá? 4 critérios que são formas de torná-las, né, diferenciá-las com relação tanto a aspectos técnicos quanto a aspectos geográficos e de jurisdição, além da questão funcional, tá? Então, já tornando claro esses aspectos, a gente pode classificar as rodovias com relação à sua posição geográfica, né? Considerando a questão da sua distribuição dentro do território nacional. Podemos classificar as rodovias com relação à sua função, né? Geralmente essa segunda classificação ela tem um aspecto mais microscópico, enquanto a primeira é mais macroscópica, ou seja, ela é bem mais abrangente. Quanto à função, geralmente você pega um bairro, uma cidade ou uma localidade e tenta verificar as questões funcionais das vias, né? Que fazem parte daquele mapa, né, de circulação. Elas estão diretamente relacionadas à parte funcional, à questão da mobilidade urbana, né? Em função do tipo de via você pode ter mais ou menos mobilidade, né? Isso é normal, com aquelas diretrizes que a gente estuda lá em engenharia de tráfego, né? Lembra da questão do volume de tráfego, da capacidade da via, níveis de serviço, tem a ver com essa parte de mobilidade. A terceira é quanto à jurisdição, ou seja, qual é o órgão ou empresa que vai fazer o planejamento e gerenciamento, tanto da infraestrutura como também da fiscalização da via, né? Você tem vários tipos de órgãos que fazem isso, desde órgãos federais, municipais, estaduais, como também empresas privadas através da privatização ou da concessão, sendo essa segunda muito mais comum a gente ver aqui dentro do Brasil. E também, essa é fundamental, a última classificação, a quarta classificação, que é a questão técnica, que é dividir as rodovias em classes, que vão depender novamente daqueles aspectos que nós falamos, que é a questão da capacidade da via, do volume de tráfego, dos níveis de serviço, né, da velocidade diretriz da mesma, e através desses parâmetros você consegue diferenciar essas rodovias e classificá-las em classes, conforme a gente vai ver mais na frente. Então vamos iniciar falando um pouquinho aqui sobre a questão da classificação geográfica, tá, pessoal? Só passando aqui o slide. Como vocês viram, a classificação geográfica ela leva basicamente a questão de como a via está situada dentro do mapa brasileiro. Geralmente a gente está falando de estradas federais, né? Já adiantando um pouquinho a questão da jurisdição, né? São as conhecidas BRs, e você tem basicamente 3 variáveis, x, y e z, que vão que vão classificar mesmo com relação a isso, tá? A primeira, x, e aí eu até apresento aqui à minha direita o mapa do Brasil para tentar melhorar essa questão da visualização dessas variáveis. A primeira variável x ela tem a ver com a posição, literalmente com a posição que a rodovia vai ocupar no mapa do Brasil. Ela vai ser 0, x vai ser igual a 0 quando ela for radial. Percebo que radial, eu tenho um círculo aqui em torno de Brasília, né? Radial vai variar de 0 até 99, tá? A gente já vai discutir o que significa isso aqui. Mas toda rodovia que parte de Brasília para qualquer posição do Brasil, ela é considerada radial, tá? E ela é representada pelo número 0 como seu primeiro dígito, que seria a variável x. Quando ela é longitudinal, ou seja, ela tem um sentido norte-sul ou sul-norte, exatamente aqui, ó, ela está abrangindo essas posições aqui que eu posso ter no mapa, né? O x recebe a numeração 1, tá? Portanto, toda vez que você vê, por exemplo, a gente tem um 56 aqui no Amapá, ela é uma rodovia longitudinal federal. As transversais recebem a numeração 2, tá? Transversais nesse sentido aqui, ó, leste-oeste ou oeste-leste, tá? As diagonais, a numeração 3, tá? X assume 3. Diagonais você tem exatamente aqui inclinadas, ó. Inclusive nós temos diagonais pares e ímpares, que a gente já vai discutir o que são.
E por último, as de ligações, que geralmente são rodovias intermediárias que ligam um ou mais rodovias dentro ou fora do mesmo estado, tá? E recebe essa numeração 4, perfeito? Quando elas estão acima de Brasília, você tem uma determinada numeração YZ e abaixo outra, tá? Perfeito? Então o X basicamente já é o DNA da rodovia em relação à sua posição geográfica no mapa. Com relação às variáveis Y e Z, aí tem muito a ver com a questão do posicionamento dela em relação à nossa referência nacional, que é a nossa capital, Brasília, tá? Isso daí vai pré-estabelecer, exatamente a sua numeração vai ser pré-estabelecida em função da sua posição. Aí para cada uma das classificações que eu apresentei anteriormente, você vai ter uma numeração Y e Z referente. Começando pelas radiais. As radiais, como eu falei, sempre elas vão partir de Brasília, né, ligando as capitais e as principais cidades que a gente tem, né, quando você tem essa ligação. E essa numeração ela vai variar de 0 até 99, considerando o sentido horário. Se você tem uma rodovia aqui acompanhando o mouse, ó, que sai de Brasília e vai em essa direção aqui, mais ou menos ao Maranhão, provavelmente você vai ter uma numeração 00 alguma coisa, tá? Ao contrário, se você tiver uma saindo aqui em direção ao Amazonas, você já está mais próximo do 99. Aqui deve ser mais ou menos 70, 80, aí você vai ter essa numeração atribuída, certo? Então, sempre sentido horário, considerando o centro da circunferência Brasília. As longitudinais, o critério basicamente é a posição em relação ao eixo vertical que você tem saindo de Brasília. Ó, tem um eixo vertical aqui, ó. Esse ponto de convergência é o ponto 150, tá? Que refere a Brasília. Aqui eu tenho o ponto 0, de 0 a 150 e de 150 até 199, tá? Então, se eu tiver uma rodovia longitudinal aqui, ela vai ter uma numeração entre 100 e 150. Se eu tiver ela aqui, ela vai variar de 151 até 199, perfeito? As transversais, só exemplificando aqui uma longitudinal antes de falar das transversais. Ó. A BR-158, que liga o Rio Grande do Sul e chega até o Pará, né? Inclusive ela tem um ponto aqui de convergência com a BR-230, ela é uma longitudinal, e 158 porque passou de Brasília, ó, está à esquerda de Brasília. Então é maior que 150, e nesse caso aqui foi atribuída a numeração 158. As transversais. Sempre você vai ter elas na direção leste-oeste, né? Aí a numeração vai variar de acordo com o que você tem aqui, ó. Ela vai ser 200 no extremo norte, tá, pessoal? No extremo norte, ou seja, para cá, para cima. E ela vai ser até 299, né? Certo? No extremo sul, tá? Então aqui para baixo, perfeito? Aqui acabou cortando, mas ia mostrar exatamente essa variação aqui, né? Perfeito? Então 299 é quando você está mais próximo do extremo sul. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês, a BR-230, ó. Ela está localizada no norte, por isso que é 30, certo? E é uma rodovia que hoje não está totalmente completa, né? Tem a ver com a Transamazônica, inclusive, né? Que sai lá da Paraíba e chegaria aqui no extremo Amazonas, tá? Mas conhecemos bem essa rodovia aqui e alguns problemas da mesma. Diagonais pares, que está exatamente nesse quadrante aqui, ó, certo? Elas estão no sentido, aqui eu tenho norte, sul, leste, oeste, então aqui é o noroeste, tá? Então noroeste, sudeste, ó, noroeste, sudeste. Variação vai de 300 no extremo nordeste, tá? Que é para cá, ó, toda essa parte aqui, certo? E de 398 no extremo sudoeste, que seria para cá, certo? Onde Brasília, como referência, é o número 350. Um exemplo que a gente pode ter é a BR-316, que sai lá de Alagoas, interliga aqui com outra BR, que é a 230, e pode chegar até o Maranhão. Certo? Diagonais pares. As ímpares que a gente pode ver aqui, ó, sentido sempre o quê? Ó? Sudoeste, nordeste, ou nordeste, sudoeste. Certo? A numeração varia de 301 até 351 aqui, ó, certo? E vai até 399 daqui para cá, perfeito? Onde 351 é Brasília, certo? Então essa é a variação aqui das ímpares. Lembrando que as pares é de 300 até 398, ok? O quadrante, nesse caso das diagonais, são sempre importantes para você conseguir situar de forma correta as mesmas, tá? Lembrando que aqui eu tenho números pares, tá, pessoal? Certo? Sempre pares aqui, ó, e aqui sempre números ímpares, tá? Essa
foi o critério que foi pré-estabelecido pelo DENIT. Alguns exemplos aqui, ó, BR-381, 3, que ela é diagonal, e 81, relativo àquela numeração que nós vimos no slide anterior. E por fim, as de ligações, né, sempre vou iniciar em 4. A gente tem essa linha de referência aqui, Brasília, como 450, não é isso? De 400 a 450, ela está na parte norte de Brasília, ao norte de Brasília. E de 451 a 499, ela vai estar ao sul, certo? Aqui a gente tem um exemplo de uma BR de ligação bastante conhecida, que é a 488, que quem tiver em São Paulo tem acesso, e Rio também, né? Acaba indo para lá. Você tem acesso aqui ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida, que é um ponto turístico bastante conhecido e com bastante visitação aqui no Brasil, certo? Perfeito? Então, em termos de posição geográfica, pessoal, é isso, tá? Essas numerações, elas são diretrizes do próprio DENIT, né? E, basicamente, com esse mapa aqui que eu ilustrei para vocês, você consegue ter uma ideia geral, principalmente das variáveis Y e Z que você precisa alocar. Lembrando que, se você tem uma rodovia nova, você sempre vai olhar as pré-existentes para poder conseguir classificá-la com uma numeração que não tenha risco de repetição. E, claro, você vai respeitar os critérios que nós acabamos de mostrar na hora de fazer a nomenclatura da mesma. Então, falando agora da classificação funcional, né, a gente viu a geográfica anteriormente, é aquela, né, em nível microscópico, né, que você vai enquadrar as vias, né, nesse caso a gente pode falar até vias em vez de rodovias, porque como elas fazem parte de um sistema mais local, né, dentro de uma cidade ou entre municípios, né, a gente pode falar de vias. Mas são rodovias também, né, já que vão passar veículos pelas mesmas. Então você tem basicamente 4 classificações, tá? Nessa primeira imagem que a gente tirou lá do Manual Básico de Estradas e Rodovias Vicinais, do DR de São Paulo, vocês conseguem visualizar uma via arterial, tá? Percebo que uma das características dela aqui no gráfico é justamente ligar 2 municípios, no caso A e B, tá? E é uma característica da arterial. Lembrando que além da arterial você tem uma diferenciada que é de trânsito rápido. Eu vou falar um pouquinho também, mas a gente não vê com tanta frequência, pelo menos aqui no nosso estado. Na verdade, nem sei se tem. Então você tem uma arterial, ó, fazendo uma analogia aqui, ó, ligando o município A a B. No nosso caso, poderia ser uma JK, uma Duca Serra, certo? Então, nesse contexto, se enquadrariam nesse contexto de uma arterial, tá? Você teria as coletoras, ó, e as locais. Coletoras pegam todo o tráfego que você tem oriundo das locais e direcionam para o sistema arterial. Coletoras que a gente tem aqui, a Leopoldo Machado é um exemplo, a Gilvino, a Santos Dumont, certo? São exemplos de coletoras, tá? Que tem essa função exatamente como eu citei anteriormente. Perfeito? Falando um pouquinho de algumas características intrínsecas dessas vias, né? Mostrando também aqui, através de imagens, né, como é que elas podem ser vistas, né? E aqui já dá para ver algumas particularidades também, que eu vou citar na sequência. Arteriais, caracterizada por interseções em nível, tá? Geralmente em nível, perfeito. A gente às vezes tem uma passarela, alguma coisa assim, que a gente vê também naquelas de trânsito rápido, mas mais nesses trechos que realmente você precisa de uma travessia que não necessariamente seja uma faixa de pedestre, tá? Então, é normal em arteriais você ter travessias em níveis, tá? Perfeito. Na área de trânsito rápido você já tem travessias elevadas. Geralmente controlada por semáforo, realmente a gente vê isso, né? Vê muito semáforo aí, com acessibilidade direta a lotes lindeiros e às vias secundárias e locais. Por exemplo, o trecho onde a JK é arterial, né? Tu tem a entrada da Santos Dumont, da Leopoldo e da Gilvino na mesma. Perfeito? E possibilita o trânsito entre regiões da cidade. Perfeito, é isso aí mesmo. Coletoras, caracterizadas por facilitar a movimentação de uma região entre uma cidade por estarem ligadas a vias arteriais e de trânsito rápido. Leopoldo, Gilvino, Santos Dumont, né? Elas coletam o tráfego daquela região. Então, são caracterizadas dessa forma. Eu esqueci de mencionar, mas verifique também que todas elas têm uma velocidade diretriz, velocidade de projeto.
No caso da arterial 60 km por hora, tá? No caso das coletoras, 40 km por hora, certo? As locais, que são aquelas que você tem dentro de uma zona residencial, né? São as que têm maior quantidade, né? Caracterizadas por interseções em níveis, não semaforizadas, isso daí realmente ocorre, destinada apenas ao acesso local ou a áreas restritas, tá? Bairros, de uma forma geral. Aí você tem a velocidade diretriz, 30 km por hora. E a de trânsito rápido, né, que na verdade é uma arterial primária, né, basicamente alguns autores chamam dessa forma, são caracterizadas por acessos especiais, tá? Com trânsito livre, ou seja, não tem controle semafórico, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta a lotes lindeiros, sem travessia de pedestres em nível, tá? Geralmente pedestres por passarelas. Alguns trechos da JK, principalmente depois da universidade ou a partir dela, você já vê isso aí, né? Digamos, não tem semáforo, a não ser alguns pontos específicos da JK. Entre essas regiões onde você não tem, você poderia ter ela como trânsito rápido, tá? Onde a velocidade VP ou diretriz é 80 km por hora, perfeito? Certo? Então, basicamente, com relação à função, são essas 4. É importante falar alguns aspectos também. Por exemplo, então, você tem, pessoal, nesse gráfico aqui, né, ele relaciona o percentual acumulado de quilômetros de rodovia, tá? A quantidade que você tem, se você somar linearmente os quilômetros para cada modalidade com relação à classificação funcional. E no eixo Y, você tem o percentual acumulado de veículos por dia quilômetro, tá? Para você ter uma ideia de capacidade, né, de volume de tráfego. Nas arteriais, você tem veículos por dia quilômetro, 73%, ou seja, realmente você tem um tráfego de veicular mais intenso, certo? Porém, você tem apenas 8% de quilômetros de rodovia, considerando o cenário Brasil, tá? Isso daqui é a informação do DNR de 1999. Tá? Coletoras, você tem veículos dia quilômetro, 19%, tá? E quilômetros, 25%. E as locais, você tem quilômetros, 67%, e veículos dia quilômetro, 8%. Ou seja, as locais, por mais que tenham menor quantidade de veículos, é as que você encontra em maior quantidade, se você fizer uma avaliação geral do Brasil. As coletoras ficam intermediárias entre locais e arteriais, e as arteriais você tem muito veículo, mas em termos de extensão, considerando os quilômetros, você tem menor percentual com relação às coletoras e às locais. Isso é fácil de evidenciar, ó. Trazendo um mapa aqui em relação a Macapá. Peguei um trecho aqui da Juscelino Kubitschek, a JK, a P010, né? Também recebe esse nome, entre a rotatória ali do Araxá e a rotatória ali da Idamar Maia, perfeito? Vocês podem perceber, eu vou ilustrar aqui, ó, tudo que é azul aí seriam as coletoras, né? Que estariam conectadas a um sistema arterial, que é a própria JK, e as que estão tracejadas seriam as locais, ó. Se você verificar em termos de quantidade, né, por quilômetro, se eu somar todas as tracejadas, vão dar, nesse trecho aqui, ó, um percentual bem maior que a arterial, né? E se eu somar aqui, essa daqui, de certa forma, ela está mascarando um pouco, né? Mas se eu somar essas daqui também, elas vão ter um percentual maior que a própria JK. Aqui está quase empatando com as locais, tá? Mas teria que fazer uma soma aqui. Mas geralmente é local em grandes percentuais de quilômetro, né? Depois as coletoras e depois a arterial, conforme a gente viu no gráfico. Só que em termos de veículo, se você for fazer um mapa, né, ficar com uma imagem aérea, você vai ver que vai ter muito veículo na arterial, que no caso é a JK. Depois você teria alguns veículos nas coletoras e, por fim, poucos veículos nas locais. Tá? Isso dá um cenário que, se você fizer avaliação em qualquer local, vai bater aqui, ó, com esse gráfico, tá, pessoal? Perfeito? Então é isso aí com relação à classificação funcional. Já aproveitando o gancho com relação à classificação quanto à jurisdição, tem a ver com a questão do órgão que vai controlar o planejamento, a operação e, claro, a manutenção das vias. Tá? Aí você tem as federais, que estão diretamente relacionadas ao governo, né, à nação, né? São caracterizadas, conforme a gente viu lá na parte geográfica, né? Você tem grandes extensões, avaliações macroscópicas, né? Certo? São bastante problemáticas, né? A gente, principalmente os trechos ali na Amazônia, no Centro-Oeste, né?
Então, são rodovias que hoje já passam por um processo de privatização ou concessão para tentar melhorar as questões principalmente de manutenção, né? Vocês lembram que o transporte rodoviário é o que tem o maior custo por quilômetro se a gente considerar a manutenção das vias, tá? Perfeito? As estaduais, as federais sempre começam com BR, tá? As estaduais ligam as cidades entre si e a capital de um estado, né? Geralmente é essa. Atende às necessidades do estado, ficando contida em seu território, tá? A gente tem aqui a P210, se eu não me engano, né? Não, a P010 e a P020, né? Que são conhecidos como a P010 a JK e a P020 a Duca Serra, salvo engano, tá? Perfeito? Aí mostrando aqui o mapa do Amapá, para a gente exemplificar na região que nós conhecemos. A gente tem a BR-156, né? Também bastante conhecida, né? 964 quilômetros, né? E a BR-210, 272 quilômetros na parte do Amapá, tá? Se não me engano, é na parte do Amapá. Aí está mostrando um pouquinho do traçado dela, né? Lembrando que a gente tem alguns problemas aqui, né? Principalmente nessa época chuvosa, né? Ainda está aquele processo para tentar resolver isso aqui, mas tem vários problemas, incluindo o repiquete. Eu acho que em pavimentação a gente contou um pouquinho a historinha da nossa querida BR-156, tá? Mas só para citar aqui. Então, ó, longitudinal, né? Lembrando a classificação geográfica e transversal, certo? Algumas particularidades, tá? Falando um pouquinho da 210, que eu não falei no curso de pavimentação, ela foi iniciada em 1973, né? Aproveitando 102 quilômetros já construídos pela ICOME, empresa privada, tá? Para te ver que realmente a empresa privada ela consegue, já que ela precisa, performar melhor essa questão de construção e manutenção de rodovias. Para a exploração da Serra do Navio, saindo de Macapá, o projeto foi suspenso em 77, depois de 170 quilômetros construídos, que hoje não terminam dentro da terra. E tem algumas questões lá, quem foi em Serra do Navio consegue verificar, tá? E outra particularidade dessa rodovia é que ela não ela não deveria parar apenas no Amapá. Ela hoje para ali, ó, perto da terra indígena Uempi, tá? Para aqui. Desculpa. Ela iria, pessoal, até Roraima, tá? Tem um projeto, desculpa novamente, que ligaria ela aqui, ó. Ela viria mais ou menos por aqui, ó, pela parte norte aqui da América do Sul, interligaria Roraima, tá? Chegaria lá, ó, próximo, já chegando em Boa Vista, tá? Só que, claro, a gente sabe que esse projeto não foi até o final. Tem várias questões aí, inclusive relevo. Essa área é bastante acidentada, né? E aí não viabilizaram a continuação do projeto. Mas boa parte dela, pessoal, se encontra aqui, ó, dentro do estado de Roraima, certo? Tem um pedacinho aqui, ó, lembro que era 272. O restante, para completar 329, é o que fica aqui dentro de Roraima, tá? Que eu vou mostrar aqui na figura. Aqui, ó, esse pedacinho vermelho é exatamente o que falta para completar aquilo que eu mostrei anteriormente, tá? Então é uma BR mesmo, perfeito? Hoje a gente pode dizer que realmente um dos grandes problemas é um 56 devido a esse trecho de ligação até o Oiapoque, pontes de madeira. Recentemente caiu até uma ponte aí, se eu não me engano, do Rio Pedreira, tá? Então são problemas clássicos aqui da nossa região. A acessibilidade, né? E por se tratar de uma BR, a gente ainda tem esse problema há bastante tempo. Perfeito? Então, federais BR, estaduais AP, só que a gente tem mais duas, tá, pessoal? Ó, tá aqui a P020 do CACER e JK P010, tá? Ainda temos as municipais, certo? Construídas e mantidas pelo governo municipal, interesse em um município ou de municípios vizinhos, tá? Quando elas estão interligadas, atende a um município que administra. Por exemplo, a Avenida Santana é basicamente uma rodovia municipal, tá? Então tem aí a questão da manutenção, que é sensacional, né? Tô brincando, é péssima com relação ao governo municipal lá em Santana, no que tange rodovias. E as vicinais, que são estradas, geralmente você vê ela não pavimentada, tá? Mas podem ser pavimentadas também, né? Geralmente aquele padrão ida e volta, né? Só tem uma pista, certo? Em determinados locais, quando entra na fazenda do proprietário, ela acaba ficando privada, né? E geralmente ligam questões agropecuárias e ligadas à agricultura, tá, pessoal? Um exemplo típico aqui, se você pensar numa estrada vicinal, vem a imagem essa aí, ó, certo? Que você tem várias ramificações aí da 156 ou da P210, que você vê essas características. Aqui, ou a parte da Ancel, por exemplo,
ou quando você vai para um balneário. De certa forma, é uma vicinal, tá? Perfeito? A gente consegue caracterizar dessa forma. Então, com relação à jurisdição, basicamente é isso: federal, estadual, municipal e as vicinais. A gente faz uma breve pausa e vamos falar um pouquinho com relação à classificação, nossa última classificação, que é a técnica. E essa é importante porque a gente vai falar bastante durante o curso de rodovias e ferrovias. Então, pessoal, falando um pouco da última classificação que nós temos para as rodovias, é exatamente a classificação técnica, né? Que é adotada para o DENIT em termos de projeto das mesmas, incluindo o projeto geométrico. Tá? Aqui é uma tabela que a gente consegue, inclusive, ver com frequência em livros, apostilas e também através de consultas pela internet, e mostra exatamente quais são essas classes. Tá? Você tem uma primeira classe 0, tá? Caracterizada por pista dupla, controle total de acessos, né? Você pode ver aqui no meu canto superior direito, velocidade de projeto de 120 km por hora, tá? Isso daqui é a largura, né? Ela é no mínimo 3,6 metros, é a largura da faixa, e as declividades longitudinais tem que ser inferior, né? Isso daqui é a rampa, né? Inferior a 3%, tá? Geralmente elas fazem parte do sistema arterial principal. Lembrando que essa tabela que você encontra lá no manual do DENIT IPR 742, ela vale apenas para terrenos planos, tá? Já já a gente vai falar o que é o terreno plano com relação ao DENIT, tá? O DENIT prescreve 3 e agora tem uma quarta com relação ao relevo dos terrenos para fins de projeto viário, tá? Então é a classe 0, tá? Aí você tem a classe 1A, tá? Caracterizada por pista dupla, controle parcial de acessos, velocidade de projeto 100 km por hora, largura mínima da faixa 3,6 metros e também declividades longitudinais inferiores a 3%. Tá? Esse 3, no máximo 6, é porque tudo é terreno plano aqui, conforme eu mostrei para vocês. Classe 1A, tá? Aí você tem a 1A e tem também a classe 1B, que é essa daqui que eu vou falar na sequência. Tá? Lembrando, classe 0, classe 1, a classe 1 tem a A, que eu acabei de falar, e a B. A B, ela olha a diferença, em vez de ser pista dupla, ela é pista simples, tá? A velocidade de projeto é a mesma, a largura é a mesma e a inclinação longitudinal também, tá? A diferença está exatamente aqui, ó, pista dupla e pista simples. O que vai caracterizar isso, pessoal? O que vai diferir se eu vou ter uma pista simples ou dupla? Já já vou falar, mas tem a ver com questão de nível de serviço, tá? Além das questões também de quantidade de veículos que você tem, ó. Aqui eu tenho meu VDM. Desculpa. VDM. Volume diário médio. Eu percebo que a classe 1 e a classe 0 são para volumes de tráfego maiores, tá? Por isso que você tem essas condições nos quadros que eu acabei de falar, tá? Para menores eu vou falar ainda na sequência. Perfeito? Então percebo que o limiar aqui, ó, 5.500 veículos por dia, né? Certo? Tem a ver com isso aqui, mas também tem a ver com a classe de serviço, a questão de adotar pista dupla ou pista simples. Já falarei sobre isso. Classe 2, ó, ela fica entre 700 e 1.400, tá? Ela é caracterizada por pista simples, velocidade de projeto também é 100, tá? Largura mínima da faixa 3,60 e declividade longitudinais inferiores a 3%. Classe 3, ó, volumes entre 300 e 700 veículos por dia. Pista simples, velocidade de projeto já é menor que a classe 2, ó, 80 km por hora. Largura, ela pode ser reduzida em 10 centímetros, 3,5 tem que ser a partir disso, tá? Essa é a mínima. E também ela adota, ela permite declividades até 4%. Tá? Na verdade tem que ser menor que 4%, ou seja, 3,99 para baixo. Classe 3. Classe 4, eu tenho a classe 4A e a B, tá? Ambas são pista simples, só que você tem diferenças na velocidade de projeto. Velocidade de projeto da classe 4 é 80 e da classe B é 60, tá? A faixa da classe 4A, a largura da faixa é 3 e a da B pode ser 2,50, tá? A largura mínima. E as declividades também são diferentes. No caso da
Classe 4A é 4%, tá? Menores que 4%, e no caso da classe B, são menores que 6%. Tá? Aqui eu consigo relacionar com a classificação funcional da via, tá? Perfeito? Isso daqui é para terreno plano, tá? Ah, esse for ondulado e montanhoso, aí eu tenho que olhar outras tabelas aqui, tá? Aqui já tenho, considerando também as questões de terreno ondulado e montanhoso, tá? Classe 0, né, ó, via expressa, tá? Classe 1A, classe 1B, 2, 3 e 4, tá? 4 aqui ainda tem a classe 4A e 4B, tá? Só que no caso, aqui ele já omitiu essa subseparação. As velocidades nos planos a gente já viu, tá? No ondulado, eu percebo que ela tende a ser menor, tá? Realmente, né? E no montanhoso, menor ainda, como tem que ser devido às restrições do relevo, perfeito? A diferença também aqui consegue verificar bem, ó, porque pista dupla, sim e não simples, tá? Considerando que ambas têm um volume médio diário maior que 1.400. É porque, no caso da dupla, quando você faz o projeto e verifica que a tendência dela é ter um nível de serviço C, tá? Não sei se vocês lembram, mas cada rodovia você faz uma pesquisa de tráfego para determinar vários parâmetros. Um deles é a questão do nível de serviço, ou seja, a quantidade de veículos que você vai ter no determinado comprimento da via, né? Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Fica fácil mostrar isso. Níveis de serviço. O legal é isso, né? Rodovias. Imagens. Aqui, ó, essa figura que eu queria mostrar. Não sei se ela aumenta, vamos ver se ela consegue aparecer de uma forma maior. Aqui não, aqui até dá, eu acho. Chegar lá nela. Já eu dou a referência aqui, pessoal. Aqui, ó. A imagem está ruim, tá? Mas é o que a gente achou aqui no momento, ó. Nível de serviço A, ó, poucos veículos, estou vendo 1, 2, lá no final, ó. C, já tem mais veículos. E, aumentou. B, ó, já está assim. D, já está um pouco... Ah, desculpa. A, B, tá? Já estava lendo na linha e realmente teve um aumento abrupto, né, daqui para cá. Então, A, B, ó, já tem uma quantidade maior, 4 aqui veículos em vez de 2. C, ó, já aumentou. D, aumentou mais ainda, tá? E já está começando a ficar congestionado e F congestionou, tá? Então esses são os níveis de serviço que a gente tem com relação às diretrizes do DENIT, perfeito? Então vamos voltar lá para a apresentação, certo? Então a gente já viu aqui, ó. Então a diferença, pessoal, é exatamente isso aqui, ó. Quando eu faço os estudos de tráfego e verifico que a tendência é ter nível de serviço C ou superior a ele, eu obrigatoriamente já tenho que passar de uma classe 1B, por mais que eu tenha uma quantidade equivalente de veículos, para uma classe 1A, justamente para prever a pista dupla, para mim não ter daqui a 10 anos, que geralmente é um período de projeto normal para rodovias, para que eu tenha, durante esses 10 anos, um tráfego basicamente em condições normais, atuando ali próximo do nível de serviço C, tá? Não chegando D, nem a E e nem a F, perfeito? Isso daí é uma consideração de projeto. Voltando a falar com relação a relevo, né? O que é uma região plana, ondulada e montanhosa para o DENIT? Regiões planas são aquelas cujas declividades longitudinais não ultrapassam, ou seja, vão até 8%, tá? Perfeito? É o limite. Ela é ondulada quando elas ficam entre 8% e 20%, tá? Certo? Ela é montanhosa quando tem 20%, maiores que 20%, tá? E a escarpada é bem íngreme, tá? Quando elas são bem superiores a 20%, 30%, 35%, 40%, assim, já é algo tendendo ao escarpado. Tá? Isso daqui está diretamente linkado com as questões que você vai precisar, ó, na hora de classificar a topografia em plana, ondulada ou montanhosa, tá? Perfeito? Então, com relação a classes, é isso, tá, pessoal? Aqui eu tenho uma relação direta entre as classes. Por exemplo, sistema arterial, geralmente a classe 0 em 1, classe 1 ou 1 em 2, tá? Coletor, classes 2 e 3, 3 e 4, tá? E local, geralmente 3 e 4, tá? Fazendo uma correlação, considerando aquilo que a gente viu com relação às classificações na aula de hoje, nessa segunda parte da aula de hoje, tá? Mas essa tabela aqui, pessoal, é importantíssima para você associar
volume de tráfego, tá? Velocidade diretriz ou velocidade de projeto e o relevo associado ao mesmo, tá? Através disso daqui é uma informação básica para mim dimensionar a geometria da via, tá, pessoal? Isso é importantíssimo aqui e a gente vai ver muito isso durante o curso, perfeito? Aqui estão nossas referências bibliográficas, tá, pessoal? Então a aula de hoje a gente fica por aqui, até a nossa próxima aula, que é síncrona, na quarta-feira. Valeu!